Você já percebeu o quanto da sua vida é consumido por preocupações que não levam a lugar nenhum? Talvez seja uma situação que aconteceu há anos e continua ocupando espaço na sua mente. Talvez seja uma pessoa que não correspondeu às suas expectativas. Talvez seja o medo constante do que pode acontecer amanhã. Muitas pessoas passam grande parte da vida sofrendo não pelo que realmente está acontecendo, mas por aquilo que gostariam que fosse diferente. E é justamente aí que começa o problema. Porque existe uma verdade que a maioria das pessoas demora décadas para compreender: nem tudo está sob seu controle. Na verdade, a maior parte das coisas não está. E quanto antes você aceitar isso, mais livre você se tornará. Os antigos estoicos entendiam algo que continua sendo profundamente relevante nos dias de hoje. Eles sabiam que a paz interior não depende de controlar o mundo ao seu redor. Ela depende de aprender a controlar a si mesmo. Pense por um instante: você consegue controlar o que as outras pessoas pensam sobre você? Consegue controlar o trânsito? Consegue controlar o clima? Consegue impedir que alguém o decepcione? Consegue mudar algo que aconteceu no passado? A resposta é não. Mesmo assim, milhões de pessoas gastam diariamente uma quantidade enorme de energia emocional tentando fazer exatamente isso. Elas querem controlar opiniões. Querem controlar acontecimentos. Querem controlar comportamentos. Querem controlar o futuro. E acabam perdendo a única coisa que realmente poderiam controlar: a própria mente. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas. Não porque suas vidas sejam necessariamente mais difíceis, mas porque estão lutando batalhas impossíveis de vencer. Imagine alguém tentando segurar o oceano com as mãos. Por mais força que faça, o resultado será sempre o mesmo: exaustão. Agora imagine outra pessoa que aprende a navegar. Ela não controla as ondas. Ela não controla o vento. Mas aprende a se adaptar. Aprende a responder. Aprende a seguir em frente. Essa é a diferença entre resistência e sabedoria. O filósofo Epíteto ensinava que existem duas categorias fundamentais na vida: as coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem. Dependem de nós nossas escolhas, nossas ações, nossos valores, nossos julgamentos, nosso esforço, nosso caráter. Não dependem de nós a opinião dos outros, o passado, a maior parte dos acontecimentos externos, as decisões de outras pessoas, as circunstâncias que surgem inesperadamente. Quando você passa a enxergar a vida através dessa lente, algo extraordinário acontece. Você para de desperdiçar energia. Pela primeira vez, sua atenção se volta para aquilo que realmente pode ser transformado. Mas existe um motivo ainda mais profundo para o sofrimento humano. Muitas vezes não sofremos pelos acontecimentos. Sofremos pela interpretação que damos a eles. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação. Uma delas desmorona, a outra permanece firme. O que mudou? A forma de enxergar o problema. Marco Aurélio escreveu que nossa vida é moldada pelos nossos pensamentos. Isso significa que a maneira como interpretamos os eventos possui um impacto gigantesco sobre nossa experiência. Imagine que alguém o critica. A crítica, por si só, é apenas uma sequência de palavras. Mas sua mente imediatamente cria uma história. Ele não gosta de mim. Estou sendo humilhado. Todos estão me julgando. E então o sofrimento cresce. Não necessariamente por causa das palavras, mas por causa do significado que você atribuiu a elas. Os estoicos compreendiam isso perfeitamente. Por isso treinavam constantemente a capacidade de observar os próprios pensamentos. Eles sabiam que nem toda emoção precisa ser alimentada. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda preocupação merece espaço dentro da mente. Quantas vezes você sofreu por algo que nunca aconteceu? Quantas noites perdeu imaginando cenários terríveis? Quantas vezes criou problemas futuros que simplesmente nunca se tornaram realidade? A ansiedade costuma nascer exatamente dessa tentativa de controlar aquilo que ainda não existe. Queremos garantias. Queremos certezas. Queremos prever cada detalhe do futuro. Mas a vida não oferece esse tipo de contrato. A única certeza é a incerteza. E lutar contra isso apenas aumenta nossa angústia. Existe uma frase poderosa atribuída aos estoicos. Ela diz que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E basta observar sua própria vida para perceber como isso é verdade.
Muitas vezes o momento mais doloroso não é quando o problema acontece. É antes. Quando imaginamos tudo o que pode dar errado. Quando criamos dezenas de cenários negativos. Quando transformamos possibilidades em certezas. Nesse processo, acabamos vivendo o sofrimento duas vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. Quando ele realmente acontece, se acontecer. Por isso, uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver é a capacidade de retornar ao presente. O presente é o único lugar onde você possui algum poder. Você não pode agir ontem. Você não pode agir amanhã. Você só pode agir agora. É neste momento que suas escolhas existem. É neste momento que sua atitude faz diferença. É neste momento que você pode construir algo melhor. Sêneca alertava sobre o desperdício do tempo. Ele observava que as pessoas protegiam seus bens materiais com extremo cuidado, mas entregavam seus dias livremente à preocupação, ao medo e à distração. E isso continua acontecendo hoje. Muitas pessoas passam horas preocupadas com problemas que não podem resolver. Passam dias remoendo erros antigos. Passam meses esperando a aprovação de pessoas que talvez nunca a concedam. Enquanto isso, a vida continua avançando. O tempo continua passando. E oportunidades preciosas são perdidas. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo é simples. Aquilo que está ocupando sua mente neste momento está sob seu controle? Se a resposta for sim, haja. Se existe algo que pode ser feito, faça. Mesmo que seja um pequeno passo. Mesmo que seja imperfeito. A ação reduz a ansiedade. A ação devolve poder. A ação transforma. Mas se a resposta for não, então talvez seja hora de soltar. Talvez seja hora de aceitar. Talvez seja hora de seguir em frente. Aceitar não significa desistir. Aceitar não significa ser passivo. Aceitar significa reconhecer a realidade como ela é, e somente depois disso decidir a melhor forma de responder. Muitas pessoas confundem aceitação com fraqueza. Mas os estoicos enxergavam exatamente o contrário. Para eles, aceitar aquilo que não pode ser mudado era um ato de coragem. Porque exige maturidade, exige humildade, exige força emocional. Qualquer pessoa pode reclamar, qualquer pessoa pode culpar o mundo, qualquer pessoa pode viver presa ao passado. Mas poucas conseguem olhar para a realidade e dizer: isso aconteceu. Agora vou focar naquilo que ainda posso fazer. É nesse momento que nasce a verdadeira liberdade. A liberdade não surge quando tudo acontece conforme seus desejos. Ela surge quando sua paz deixa de depender disso. Quando você compreende que seu valor não depende da aprovação dos outros. Quando entende que erros do passado não definem seu futuro. Quando percebe que dificuldades fazem parte da experiência humana. Quando aprende a responder às circunstâncias em vez de ser controlado por elas. Imagine como seria sua vida se você parasse de carregar pesos que nunca lhe pertenceram. Imagine quanta energia seria liberada. Quanta tranquilidade surgiria. Quanta clareza você encontraria. A maioria dos problemas que roubam sua paz hoje provavelmente não desaparecerá imediatamente. Mas sua relação com eles pode mudar. E quando sua relação muda, tudo muda. O mundo continua sendo o mesmo. Mas você se torna diferente. Mais forte. Mais consciente, mais sereno, mais livre. Por isso, sempre que sentir ansiedade, raiva, medo ou frustração, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se estiver, faça o que precisa ser feito. Se não estiver, pratique a arte de deixar ir. Porque sua energia é limitada. Seu tempo é limitado. Sua atenção é limitada. E desperdiçá-los tentando controlar o incontrolável é uma das formas mais silenciosas de sofrimento. A verdadeira força não está em controlar tudo. Está em saber exatamente o que merece sua atenção. Os estoicos descobriram isso há milhares de anos. E talvez essa continue sendo uma das lições mais importantes para os dias de hoje. Pare de lutar contra aquilo que você não pode mudar. Pare de carregar pesos desnecessários. Pare de sofrer por aquilo que nunca esteve em suas mãos. Concentre-se naquilo que depende de você. Sua atitude, seu caráter, suas escolhas, sua resposta diante da vida. Porque é aí que reside o seu verdadeiro poder. E é aí que começa a verdadeira paz.
Se esta reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal Filosofia de Ferro para continuar fortalecendo sua mente com os ensinamentos mais poderosos do estoicismo. Deixe seu comentário compartilhando qual parte mais tocou você e continue sua jornada rumo a uma vida mais forte, mais consciente e mais livre.